Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao livro que a gente já tinha iniciado, né? As Artimanhas da Exclusão, Análise Ética e Ética da Desigualdade Social, da Bader-Savaia. E hoje o capítulo 6 é um capítulo que foi escrito por ela também, que é a organizadora do livro. Página 97, vocês deem uma olhadinha, leiam. E aí, o nome do capítulo é o Sofrimento Ético-Político como categoria de análise da dialética, inclusão e exclusão, tá? Como eu falei para vocês, da Bader-Savaia. Nesse capítulo, gente, ela vai falar de três conceitos principais. Então, eu queria introduzir esses três conceitos, que é sofrimento ético-político, dialética, exclusão, inclusão e potência de ação, tá? São os três conceitos que vocês vão ver que ela vai falar no decorrer do texto. E aí ela inicia essa discussão porque a grande questão desse capítulo do livro é em relação à afetividade e às paixões, tá? O que ela vai trazer de novidade nisso? Ela vai justamente falar que todas essas questões de inclusão, exclusão, de potência do indivíduo deve ser analisado pelo viés da afetividade, tá? Isso significa que é uma inovação, visto que a gente sempre entendeu, né, a ciência como sendo neutra. E quando se fala em afetividade, é como se essa ciência, esse olhar do cientista deixasse de ser neutro. E a afetividade passa a ter uma questão muito imparcial. E nesse texto ela vem defendendo que sim, que é necessário a gente olhar para essas pessoas a partir da afetividade, a partir da emoção, tá? Que isso é sim uma necessidade, que a gente precisa ter esse olhar, inclusive para a formulação das políticas públicas, tá? Então a afetividade nesse caso não é algo ruim, é algo bom, tá? A afetividade ela vai ajudar a gente a entender como é que o sujeito vivencia algumas situações da vida dele, tá? E aí uma outra grande crítica que ela faz é justamente sobre a preocupação que as políticas públicas, as pessoas que falam sobre exclusão, têm unicamente com a sobrevivência. Então, como só os fatores que têm relação com a sobrevivência são importantes. O que isso significa, gente? Que a gente precisa extrapolar, tá? Que não é só fome, não é só necessidade básica, não é só isso. Por isso essa afetividade, essa emoção, como o sujeito vivencia a exclusão, algumas situações da vida dele, como é que isso vai perpassar a realidade desse sujeito e não somente uma preocupação com essa sobrevivência. Essa é uma outra crítica que ela faz, que vai ter muito a ver, muito impacto nas políticas públicas, se a gente for pensar que as políticas públicas elas têm esse único objetivo de pensar nas necessidades básicas, de pensar unicamente na sobrevivência, e não vão além disso, né? Não fazem com que o sujeito ele ganhe uma autonomia, ele consiga uma autonomia, que é o que ela vai chamar depois de potência de ação, né? Que é esse sujeito sair dessa condição de sofrimento e extrapolar isso. E aí ela vai falar também de sofrimento e felicidade. Felicidade ali em contraponto com o sofrimento. O que seria esse sofrimento, tá? Que não é normalmente um sofrimento que diz respeito somente, por exemplo, à fome, um sofrimento que diz respeito somente ao fato de não ter alguma coisa material. É um sofrimento que vai de encontro, gente, com aquilo, como o sujeito é enxergado no mundo, tá? A representação desse sujeito no mundo. Então, é esse sofrimento enquanto excluído, que não é um sofrimento de uma única pessoa, é um sofrimento de várias pessoas, e que felicidade, nesse caso aí, contrapondo o sofrimento, deve vir no sentido de enxergar o outro a partir dessa felicidade. Como é que seria isso? Então, não ser individual. Então, uma outra questão que ela vai trazer bastante, vocês vão ver no decorrer do texto, é o individual e o coletivo. Então, como é que a gente consegue enxergar uma alegria de uma forma individual, enquanto o olhar para o outro que está em sofrimento não é enxergado, nesse sentido. Então, essa felicidade também precisa ser coletiva. Como a gente conseguiu negar, naturalizar, como a gente conseguiu achar
um ponto para conviver com as injustiças sociais, e a gente já não se abala mais com isso. Em um momento do texto, ela também vai colocar como o sujeito de hoje, ele se modifica e ele faz essas relações aí com o outro muito superficiais, né? Ele se conforma com tudo isso que vem acontecendo. É uma felicidade que somente pode ser comprada, né? Então, ao mesmo tempo em que ele se abre com qualquer pessoa, essa outra pessoa também não se sensibiliza com a história dele. Então, como as relações ficaram frágeis, como as relações elas chegaram a esse ponto, né? E aí, esse sofrimento e a felicidade seria muito no sentido coletivo. Aí, o primeiro conceito que ela traz, acho até que eu vou adiantar um pouco, quando ela fala da diferença de dor e sofrimento, né? Porque eu já tinha começado a falar alguma coisa para vocês. Ela vai diferenciar dor e sofrimento, porque dor qualquer pessoa pode sentir, tá? A dor faz parte do ser humano. Mas o sofrimento, esse sofrimento da fome, da injustiça social, da negação da identidade, é um sofrimento que não é qualquer pessoa que pode sentir, né? Então, apesar da gente saber que existe, muitas vezes a gente não entende que é um sofrimento. Então, entendam que esse sofrimento vai ser além da dor. A dor qualquer pessoa pode sentir, qualquer pessoa pode entender. Mas o sofrimento não. O sofrimento ele é bem específico das pessoas que passam por essa situação. E muitas vezes pessoas que não passam por essa situação de exclusão não conseguem entender. Então, não conseguem enxergar ou compreender o que seria esse sofrimento, tá? Aí, voltando no slide anterior, que ela vai falar desse sofrimento ético-político, ela vai se basear em Heller, Spinoza e Vygotsky, tá? Que vão falar o tempo todo de emoção, que vão falar que esse corpo que a gente muitas vezes trabalha, que a gente entende como algo somente biológico, ele não é só biológico, né? Então, ele é biológico, emocional e social. E todas essas questões que eu estou falando para vocês vão perpassar esse corpo. Então, esse corpo, ele é matéria, mas ele não é somente uma matéria biológica, tá? Ele vai ser uma matéria biológica, emocional e social, tá? E aí ela faz até uma referência aí à morte. Quando se fala em morte, não é somente uma morte do corpo. Morre-se de vergonha perante a sociedade, perante a comunidade. Então, isso significa que esse corpo, ele vai além de uma matéria biológica. Por isso, ele é emocional e social, além de biológico. E aí ela coloca também essa emoção vista positivamente, né? Eles passam a entender a partir desses três autores, ela passa a entender a partir desses três autores, Heller, Spinoza e Vygotsky, todas as questões que são simbólicas, históricas, sociais, e essa emoção vai fazer parte, vista de uma forma positiva e não mais prejudicando uma análise. Porque o entendimento antes, a partir dessa perspectiva positivista, era de que a emoção poderia atrapalhar a análise de algum fato, né? Como se a emoção não fosse algo racional. Então, consequentemente, vai atrapalhar, porque vai ter uma tendência ali a um olhar que não é racional, que não é objetivo, né? Que não é neutro. E aqui eles passam a defender, e a Bader-Savaia defende, que essa emoção ela é vista positivamente, que ela deve ser trabalhada junto com essas pessoas, né? Que a emoção ela deve estar ali para a gente analisar toda a situação. E aí, indo lá para o slide mais uma vez, depois que eu falei para vocês da diferença de dor e sofrimento, ela fala do banzo, tá? O que é o banzo, gente? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eram a doença dos escravos. Então, era o sofrimento psicossocial que podia redundar em morte biológica. Então, eram os escravos que morriam por um sofrimento que era psicossocial, não era algo biológico, era um sofrimento psicossocial. Aquilo era tão dolorido, no sentido desse sofrimento mesmo que eu falei para vocês, que poderia causar uma morte biológica, tá? O que confirma mais uma vez que esse corpo aí é uma matéria biológica, emocional e social. E os três estão interrelacionados, eles estão ligados, a gente não tem como separar. Tá? Então, quando a gente fala de um, a gente acaba falando automaticamente do outro. E aí, no caso do banzo, era um sofrimento psicossocial
e resultou numa morte biológica, porque eles estão interrelacionados, né? E aí ela vai caracterizar o sofrimento ético-político como retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade. E aí, em algum momento do texto, também vocês vão ver que ela fala que nas pesquisas aí, das experiências de pesquisas dela, com pessoas em situação de rua, o que essas pessoas mais relatam como sofrimento não é o da fome exatamente, não é o de uma necessidade material. É o justamente de não ser reconhecido pelo outro, ao mesmo tempo de ser diferenciado pelo outro, né? E eles falam até de ser reconhecido como gente, como se eles não fossem gente. E aí ela fala que definitivamente a gente não chega a ser animal, né? A gente sempre vai ter essa necessidade de ser reconhecido como alguém, como eles mesmos colocam, né? Como as pessoas em situação de rua colocam. Então, esse é o sofrimento ético-político. E a grande crítica é, será que, por exemplo, as políticas públicas, quando elas são elaboradas, pensa-se nisso? Tá? E aí a gente consegue fazer uma relação com várias situações que a gente vivencia, que vocês vão ver no decorrer do curso de psicologia, né? Então será que quando as pessoas pensam lá, principalmente nas políticas públicas da área da assistência social, elas são pensadas nessa emoção, elas são pensadas nessa felicidade, tá? E aí ela vai caracterizar aqui também a felicidade ético-política, que é o contrário do sofrimento ético-político, justamente aquele extrapolar uma visão individual. Então não é porque foi uma conquista individual, mas é justamente pensar que essas pessoas excluídas, elas estão tendo autonomia, que elas estão conseguindo garantir direitos e, consequentemente, que elas estão tendo essa felicidade. Então, o nosso olhar é de uma felicidade que o outro está conquistando, não é individual, que alguém conquistou, mas é como se fosse um avanço ali de conquistas, e aí essa felicidade que ela quer dizer nesse sentido, da gente conseguir olhar essa situação do outro não de uma forma individual, mas a gente olhar a partir da justiça social mesmo. Como é que eu posso me sentir feliz, vamos colocar assim, vendo a situação de injustiça social que várias pessoas estão submetidas, tá? A gente aprendeu tanto a naturalizar isso, e o que ela traz é justamente não ter uma felicidade por uma conquista individual, mas por uma conquista de uma perspectiva coletiva mesmo, que as pessoas estão tendo autonomia, que as pessoas estão conseguindo conquistas, realizações dentro dessa visão coletiva, tá? Então, entende? Não é uma pessoa que conquistou, não, a partir de uma visão de coletivo mesmo, de grupo, de justiça social, tá? E aí é bem interessante isso que ela traz, porque tanto o sofrimento quanto a felicidade vão estar relacionados a essa visão coletiva, né? Como é que a gente pode se conformar com a injustiça social, olhar o outro e naturalizar aquilo, não se comover, não se mover com essa situação de sofrimento do outro. Ao mesmo tempo que em muitas situações a gente tem vivido muito isso, a gente não se sente feliz pelas conquistas que são coletivas, né? Que não são individuais, que não são minhas, não são especificamente de um outro, mas que são coletivas. Muitas vezes é isso que acontece, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente se conforma super com a situação de injustiça social. A gente não consegue ver isso como algo que foge, porque a gente está acostumado desde cedo a vivenciar situações de injustiça social. Então, tanto o sofrimento quanto a felicidade vão caminhar para essa perspectiva de coletivo, tá? E não de individual. E aí, os outros dois conceitos que ela traz, dialética, exclusão e inclusão, eu falei basicamente para vocês no que ela se baseia, né? Emoção, afeto, paixão, a partir de bastante, eu falo bastante de Spinoza, apesar de falar de Heller e Vygotsky também, e todos esses três conceitos vão ser baseados nisso que eu falei para vocês, nessa questão da coletividade, sair do individual
e pensar que a felicidade ela é coletiva, que não é somente uma conquista individual, mas que é algo coletivo, tá? E que as relações elas estão tão rasas que a gente se contenta com isso, né? A gente não consegue mais enxergar a partir dessa ótica do coletivo. A dialética exclusão e inclusão, gente, ela discute esse movimento aí, né, do excluir para poder incluir, tá? Que seria mais ou menos o que é chamado de inclusão perversa. Então, para poder incluir é preciso estar excluído, né? E aí, a partir disso, defende-se uma inclusão. Que inclusão é essa que a gente está falando? Né? E aí eu vou passar até um textinho para vocês, para ficar mais claro como é que isso funciona na prática. Que inclusão é essa que a gente está falando? Então, dentro da sociedade, exclui-se para depois fazer uma tentativa de inclusão, e aí elas citam em algum momento até Foucault, né, que é um controle desses corpos, né, gente? Quando essas pessoas elas entram a partir de uma política, seja de habitação, seja da assistência social e até mesmo de saúde, quando ela é incluída, tá? A partir dessas políticas públicas na sociedade, como é que essa inclusão acontece? Será que ela é de fato incluída? E aí eles utilizam uma inclusão perversa para chamar esse tipo de inclusão, né? Que na verdade é uma tentativa de controlar os corpos, é uma tentativa de amenizar a situação, mas que não pensa realmente nas necessidades desses sujeitos que estão excluídos, tá? E o que seriam essas necessidades desses sujeitos? Justamente o pensar para além das necessidades básicas, das necessidades biológicas, né? Pensar enquanto emoção, enquanto sujeito que está afetado por paixões. E afetado como? Tá? Eu acho bem legal que tem uma parte que ela fala aquilo que faz um sujeito se mover, que deixa um sujeito feliz, não é o mesmo motivo que deixa o outro. E a psicologia social cabe muito aí, né? A gente precisa estudar essas emoções, a gente precisa estudar toda essa compreensão dos sujeitos para poder colaborar para os programas, para as políticas públicas. Então, o que a gente chama de inclusão perversa é mais ou menos nesse sentido, né? De excluir para incluir, mas é uma inclusão também fragilizada, uma inclusão que não leva em consideração as reais necessidades ou todas as necessidades que esse sujeito necessita. E aí, vocês vão ver no texto que eu vou passar para vocês, que foi até um texto meu, que fala muito sobre isso, né? Como nas políticas públicas eles dão um benefício, né? Fornecem um benefício e jogam essas pessoas que estão excluídas lá para elas se virarem. Tá? E a partir disso, essas pessoas não têm condição para potência de ação. O que seria a potência de ação? É esse pensar numa felicidade, mas num coletivo. Tá? Não é porque eu conquistei, é numa conquista coletiva, de justiça social, a partir dessas emoções, tá? Então, essa potência de ação, ela pode vir de várias formas, desde que isso seja pensado como forma de resistência, como forma de pensar as emoções para agir no meio. Então, ela coloca até que não gosta de utilizar os termos educação popular e consciência, né? Que são termos aí utilizados por outros autores, que ela gosta do potência de ação. E é o pensar nesse, ao mesmo tempo que individual coletivo, né? Mas bem nessa perspectiva do coletivo, porque a partir dessas emoções, a partir dessa potência, é que esses sujeitos vão agir para ganhar essa autonomia, para buscar essa autonomia, para buscar esse protagonismo dentro da sociedade. Tá? Então, é sair mesmo desse controle dos corpos, resistindo, movimentando, né? Criando estratégias para sair de uma inclusão, de uma exclusão e para sair, inclusive, de uma inclusão perversa. Tá? Um exemplo mais prático quando essas pessoas, que aí vai estar lá no texto que eu vou passar para vocês, quando essas pessoas elas conseguem as casas, essas pessoas que estão excluídas nos conjuntos habitacionais, né? Por isso, controle dos corpos, que o Foucault também traz. Normalmente, esses conjuntos habitacionais são distantes, né? São afastados da cidade, então, controle nesse sentido, de uma higienização mesmo, então, deixem essas pessoas para lá, né?
e ao mesmo tempo que não se dá condições dignas de vida para essas pessoas, tá? Muito menos pensar em afetividade, o que move esses sujeitos. Então, se a gente for analisar, essas pessoas muitas vezes elas conseguem as casas afastadíssimas, tanto é que a gente escuta, a família não ficou na casa. Por quê? Porque muitas vezes ela precisa trabalhar, né, na cidade e é muito distante, não passa ônibus, dependendo do horário, passa ônibus, mas com muito pouco, dependendo do horário não passa ônibus. Aí a questão de creche, né? Se a gente vai nesses conjuntos habitacionais, muitas crianças e às vezes não tem nenhuma creche, então como é que essas mães vão trabalhar, tá? E aí o discurso que tem na sociedade foi feito, criou-se uma estratégia lá de política de habitação. Se eles não querem é porque, né, faltou vontade. Mais uma vez a culpabilização, mais uma vez individualizando essa situação. E aí, novamente, a gente pensa no sofrimento, né? Como é que a gente pode aceitar que isso não é coletivo, que isso é individual, tá? Sendo que isso é coletivo e a gente consegue aceitar numa boa. E aí a potência de ação é justamente as formas que essas pessoas criam, né, de potência mesmo, de desenvolvimento, para que elas consigam enfrentar essas situações, para que elas consigam sair de uma resignação, de um fatalismo, né, que a gente até já viu. E aí desenvolve-se essa potência de ação a partir desses afetos, que é o que é a forma de análise que ela faz no texto, tá? Então eu falei para vocês basicamente o que ela traz. Leiam o texto, não é uma leitura muito fácil, mas eu tentei facilitar o entendimento aqui para vocês. E aí depois a gente faz a discussão. Obrigada.